Bom, pessoal, eu vou procurar abordar 3 temas ou 3 questões. Poderia dizer que eu vou ter a pretensão, talvez, quem sabe, a ousadia de tentar fazer alguma espécie de síntese, ou pelo menos tentar convergir algumas coisas que foram discutidas, foram apresentadas ao longo do dia. Talvez até por viés de formação, né? A gente escolheu ali 3 temas, 3 expressões, que são exatamente gestão do conhecimento, normalização e inovação. Sempre que eu vou falar alguma coisa que tem a ver com norma, com um padrão, eu costumo começar dizendo que... Vocês lembram de Aristóteles? Sim, era um filósofo grego. O Aristóteles propôs um negócio que depois ficou conhecido como silogismo. Silogismo aristotélico. Silogismo é aquele negócio que a partir de 2 condições você pode chegar a uma conclusão. Então, já que o segundo tema que está ali no meio é norma ou normalização, as 2 pré-condições são as seguintes. Norma é nome de mulher, certo? Tem alguma norma aqui? Não? Nenhuma? Alguém tem algum parente, amiga chamada norma? Sempre tem, né? Ah, obrigado. Certo. Isso é bom. Então já estão acostumados. Então, primeira pré-condição, norma é nome de mulher. Segunda pré-condição, entender as mulheres é fácil, logo entender uma norma é fácil. Eu não entendi o que aconteceu. Eu vou tentar de novo. Silogismo aristotélico puro. A partir de 2 pré-condições você chega a uma conclusão. Primeira pré-condição, norma é nome de mulher. Segunda pré-condição, entender as mulheres é fácil, logo entender uma norma é fácil. Funcionou. Agora entenderam. Vocês conheciam esse efeito espelho aqui? Tem uma pequena licença poética aqui, né? Mas em inglês, com uma pequena licença poética, vocês já perceberam que a palavra teach and learn, ensinar e aprender, elas são quase iguais? Alguém já tinha percebido isso? Tem uma pequena licença poética, né? Uma pequena sacanagemzinha ali no efeito espelho, mas no fundo, é alguma coisa para pensar, concorda? Ou seja, sempre que a gente está ensinando, a gente está aprendendo. Sempre que a gente está aprendendo, a gente também está ensinando alguma coisa. Conhecimento, de um modo geral, até que se prove o contrário, ele costuma estar dentro do cérebro das pessoas. E alguém ainda há pouco falou aqui naqueles verbos relacionados ao conhecimento, que tinha a questão da própria retenção. Retenção do conhecimento muitas vezes é engraçado, porque passa pela retenção também das pessoas. Porque invariavelmente, na maioria dos casos pelo menos, quando alguém deixa a nossa organização, de um modo geral, leva junto o cérebro. Lamentavelmente. Né? Poderia talvez tentar instalar ali uma portinha USB e a gente fazer um download. Ainda não se descobriu isso. E exatamente porque ainda não se descobriu isso, se vocês lembrarem até o que o Clayton dizia, na realidade já se foi o tempo, eu diria que lá pela década de 70 já deixou de se falar isso, né? Onde ainda se acreditava que poderia haver transferência de conhecimento. Né? O conhecimento, para ser genuíno, mesmo na escola lá dos nossos filhos pequenininhos, ele deve ser construído, né? E não simplesmente transferido. Esse transferido ele fica muito superficial. O conhecimento, ele é um negócio interessante, né? Ele é um pouquinho diferente, por exemplo, do capital, né? Conhecimento, quanto mais eu compartilhar e usar, mais ele cresce. Sim ou não? Né? Inclusive, uma provocação que eu gosto de fazer até com alguns clientes, né? Se eu pegar aquele conceito do capital intelectual, imagina que isso aqui eu esteja representando o capital intelectual de uma organização qualquer. Quando eu contrato uma empresa de consultoria, o que eu estou fazendo? Eu estou conectando aqui uma fonte externa de conhecimento, é isso? E coloco aqui um vaso comunicante. Ao longo do tempo, o que deveria acontecer com o capital intelectual desse cliente? Deveria aumentar. Eu tenho que passar conhecimento para cá. Do contrário, não está fazendo sentido. A gente está se conectando a uma fonte externa de conhecimento. E o conhecimento ele tem essa característica. Quanto mais eu usar,
quanto mais eu compartilhar, melhor preparada vai estar a minha organização. Como eu tinha dito, né, é o contrário do capital tradicional, que quanto mais eu usar, obviamente, ele diminui. A minha área, departamento, processo de gestão de pessoas, chama lá como vocês quiserem, o foco desse cara é produzir também. Produzir o quê? Produzir líderes e técnicos para a próxima geração. Esse cara ele tem que estar rodando em paralelo. Pô, eu tenho lá uma meta maluca lá de expandir, abrir uma unidade na Rússia. Não é um mês antes disso que eu vou ter que descobrir se eu tenho alguém que fale russo, ou que conheça a cultura local dos negócios na Rússia. Então, existe um papel estratégico na questão conhecimento que ele tem que estar um passo à frente. Eu tenho que estar procurando imaginar aonde que a minha organização pretende estar no futuro para eu ir assegurando que esse conhecimento está sendo incorporado nos devidos cérebros num tempo correto. Existem alguns autores na área da qualidade que eles dizem que alguns exageram, que toda não conformidade ela surgiu em um momento que uma informação não estava disponível para alguém. Faz sentido isso ou não? A menos que vocês acreditem que alguém... Eu nunca conheci ninguém assim, à exceção de terroristas e sabotadores. Então, à exceção de terroristas e sabotadores, vocês conhecem alguém que sai de casa para fazer cagada no trabalho? Cara, sei lá, o Caxias perdeu ontem, hoje eu vou fazer 3 cagadas no serviço. Ah não, o Caxias ganhou ontem, hoje eu vou fazer uma só. Isso não existe. Isso não existe. Só na cabeça de sabotador e terrorista. Se vocês concordam que vocês não têm sabotadores e terroristas trabalhando nas empresas de vocês, na realidade o que a gente tem que se preocupar é isso. O que está faltando? Porque em algum momento aquela criaturinha tomou uma decisão. Ele decidiu ir para cá quando ele deveria ter decidido ir para lá. Então, no fundo, faltou a ele uma informação. Faltou um pouquinho de visão sistêmica, alguma coisa falhou. Faltou um Poka-Yoke, um dispositivo à prova de erro, que permitiu que aquele cara fizesse alguma coisa que não era o que se deveria. Vocês viram Apolo 13? Filme? Qual é a frase mais famosa do Apolo 13? Houston? Nós! Tu já parou para pensar que aquele carinha que estava ali em Houston, ele podia pegar o rádio e dizer, comandante, só para... Quem é esse nós aí? Eu estou bem, tranquilo, estou aqui na terra, né? Meu turno termina daqui a 15 minutos, eu não tenho problema nenhum. Acho que vocês aí têm problema. Graças a Deus ele não falou isso, né? Ele ficaria até feio para a história. Ele assumiu que esse nós era nós. E esse deve ser a nossa postura, esse nós é nós mesmo. Vocês já viram aquela dancinha no bom sentido, da seleção neozelandesa de rugby, que é conhecida carinhosamente como All Blacks, da mesma forma que a nossa de futebol é canarinho, a deles é All Blacks. A Nova Zelândia para o rugby, ela é mais ou menos, ou até um pouco mais do que o Brasil para o futebol. Tá? Os caras ganham tudo. Acho que são 12 vezes campeões mundiais. E antes dos jogos eles fazem uma dança chamada haka. É uma dança de guerra, fazendo tipo um quebra-gelo ali, somos todos amigos e tal. Mas ele fica numa abordagem nós e eles. E que é isso que a gente não pode, se a gente está querendo falar de gestão do conhecimento. Não existe nós e eles, não existe alguns detentores e o resto da galera é só mão de obra operacional. Existe um processo de construção, de fluxo de informação e fluxo de conhecimento dentro da nossa organização.